Isso pode fazer parte do motivo. Então a pergunta, como você acha que aquele F-15 foi derrubado? Você falou sobre as munições persistentes antes. Tive outro especialista no programa que falou sobre um míssil infravermelho com busca por calor que o F-15 não consegue rastrear. O F-15 tem 2 pilotos. Sabemos que um foi resgatado. O outro ainda não foi capturado nem resgatado. O que você acha de todas as informações que temos sobre essa derrubada? Quão significativa é? E qual a importância se o piloto for capturado pelo Irã? Bem, novamente, é a munição com busca por calor, ou seja, a munição persistente. Também poderia ter sido abatido por um sistema antiaéreo local. Foi naval? Acho que sim, foi o sistema naval iraniano. Também pode ter sido abatido por O Bavar, acho que é isso que... o Bavar. Desculpa. O Bavar. Isso mesmo. Então pode ter sido um desses sistemas. O helicóptero Black Hawk provavelmente foi danificado ou derrubado por fogo de armas pequenas, porque estava soltando fumaça. E há muitos vídeos dos moradores locais atirando nele. Todo mundo tinha um... Por onde passava, pelos vales, todos filmavam-se atirando com tudo que tinha. Você está falando do helicóptero ou do... Sim, dos helicópteros Black Hawk, dos Black Hawk. Sim, isso foi na missão de resgate. E a forma como ele voava, soltando fumaça, é mais como... Quero dizer, se tivesse sido atingido por um míssil, aquele Black Hawk teria caído como uma pedra. Helicópteros não planam, eles simplesmente caem do céu na hora. Eles não conseguem realmente fazer autorrotação. Podem girar enquanto caem, mas basicamente vão despencar verticalmente. E como voava soltando fumaça, é mais provável que tenha sido danificado por fogo de armas pequenas, vindo dos locais. No F-15, sim, há um piloto e um chefe de armamentos. O piloto foi recuperado. O chefe de armamentos sobreviveu ou não. Ou foi capturado, ou não foi. Não sabemos. Não há como saber. O que vai acontecer? Vão ter um prisioneiro de guerra. Quero dizer, espero que os Estados Unidos não sigam Israel com a diretiva Hannibal. Isso seria muito ruim. Não acredito que fariam isso. Mas se você não conhece a diretiva Hannibal, os israelenses não negociam pela libertação de prisioneiros de guerra. Eles simplesmente os matam. Se souberem onde estão, farão tudo o que puderem para matá-los. Assim, não precisa negociar. E, aliás, a diretiva Hannibal não fazia parte originalmente da estratégia israelense. É algo que Netanyahu introduziu porque facilita muito a vida dele se soldados ou civis forem feitos prisioneiros. Eles simplesmente mandam matar e então, você sabe... Não precisa falar com o... Sim, é uma abordagem muito sanguinária e fria. Pelo menos os Estados Unidos não fazem coisas assim. Pelo European Union, entendo, a diretiva Hannibal não é só matar o soldado capturado, é faça de tudo para resgatar o soldado, mesmo que isso arrisque a vida dele. É, portanto, uma estratégia muito mais agressiva de tentar resgatar o soldado. Ah, não. É muito mais agressiva do que a dos americanos. Eles tendem a bombardear. Quer dizer, não, eles vão matar. Usam francos e atiradores. Usam bombas para realmente matar seus soldados e civis que são prisioneiros de guerra. E vimos isso em 7 de outubro, porque muitos civis foram mortos pelas forças de defesa de Israel. E há pessoas que admitiram isso. Kirtz, acho que é esse o nome. Aquele jornal socialista tinha muitas testemunhas que disseram que atiravam em civis, até o governo israelense basicamente fechar a delo. E há vídeos de drones do Hamas que mostraram tanques israelenses atirando diretamente em prédios nos kibbutzim próximos, onde havia prisioneiros de guerra sendo mantidos. Quer dizer, não prisioneiros de guerra neste caso, reféns, porque eram civis e estavam atirando diretamente nesses prédios. E houve sobreviventes que disseram que, sabe, mataram todo mundo, mataram os membros do Hamas e também todos os israelenses que estavam, sabe, feitos reféns. Do lado americano, o processo é bem diferente sempre que acontece algo assim. Certo, é um processo civilizado, porque o que os israelenses estão fazendo não é nada civilizado. Matar os seus é a primeira opção, ou mesmo ser a segunda opção não é uma atitude civilizada. Os americanos, é claro, se não conseguirem resgatar Hilos, vão negociar ou, pelo menos, tentar enviar a Cruz Vermelha para verificar como as pessoas estão sendo tratadas e esperar o fim do conflito para recuperar Hilas.
em algum tipo de processo negociado. Então, sim, pelo menos, o problema para qualquer piloto, e digo isto, o problema para qualquer piloto que cai em território inimigo é sobreviver tempo suficiente para ser capturado por soldados inimigos, pelo exército de fato, porque o pior que acontece com a maioria dos pilotos é serem pegos por civis. Civis raramente seguem as convenções de Genebra. Muitas vezes eles matam os pilotos na hora, em vingança por terem sido bombardeados. Acontece com bastante frequência, na verdade. Então, sua melhor aposta, se seus companheiros não conseguem resgatar você, é ser capturado pelas forças militares regulares do outro. Não sei se estão matando, porém existe uma recompensa. Há uma recompensa por qualquer informação que leve à captura do piloto. Acho que $60.000 agora, $90.000. Isso tornaria menos provável que os civis o matassem. E pelo que sei, os pilotos têm um pequeno lenço ou um cartão em várias línguas que diz: "Ei, se você me ajudar a sobreviver, se ajudar as forças americanas a me resgatar." Resgatar, Rimaya. Há uma recompensa financeira que será dada a você. Então isso também pode ajudar. Mas, você sabe, pessoas que acabaram de ver sua cidade bombardeada geralmente não estão em condição de ajudar o sujeito que fazia os bombardeios. Estão em condição de despedaçá-lo. E European Union, acho que o motivo pelo qual o governo iraniano colocou essa recompensa é que eles querem ele vivo, não querem que os locais o matem. E isso acontece constantemente. Quero dizer, os moradores locais tendem a ficar furiosos quando alguém está lançando bombas nas suas famílias. E só porque a regra diz que é preciso capturar e tratar os prisioneiros de guerra humanamente e entregá-los, isso não significa que os civis locais vão fazer isso, especialmente quando estão furiosos por perdas na família. Então, sim, o governo iraniano fez exatamente isso, para que os civis não matem o cara quando o encontrarem. Eles o entregam ao exército. Certo, então, voltemos às capacidades. Então vimos. Você tem acompanhado a quantidade de mísseis que estamos lançando contra Israel, porque o volume de mísseis caiu significativamente. Isso voltou a aumentar nos últimos dias. Mas, mais importante, especialmente no dia da Páscoa, a quantidade de mísseis que passam pelas defesas aéreas aumentou. Agora, você falou antes sobre as munições das defesas aéreas estarem baixas. Quão baixas você acha que elas realmente estão? E isso não porque existem duas teorias contraditórias aqui. A primeira é que os sistemas de defesa aérea estão com poucas munições. Isso significa que Israel quer que esta guerra acabe tanto quanto Donald Trump quer que ela acabe. E o outro argumento é que muita gente diz que Israel não quer que esta guerra termine. Caso contrário, não matariam um negociador. Eles tentaram matar o ex-ministro das Relações Exteriores há alguns dias, que estava intermediando o acordo de paz no Paquistão, entre outras pessoas. Então mataram negociadores ou pessoas que facilitavam as negociações nas últimas semanas. Mas se esse fosse o caso, eles não fariam isso se quisessem que a guerra terminasse. Então Israel quer que a guerra acabe ou quer que ela se prolongue. Eles podem se dar ao luxo de deixá-la se arrastar por mais. Bem, antes de mais nada, lembre-se também de que Israel não é um país monolítico. Israel tem facções, Israel tem grupos diferentes com agendas distintas. Quando falamos de Netanyahu, cuja família desde o começo estava em Miami, Flórida, a mulher e o filho tem 29 anos. Pelo que sei, ele nunca serviu no exército israelense. Ele nunca participou de nenhum conflito. Isso é certo. Ele vive por Israel. Ele não morre por Israel. Quando você vê isso, deve ser desmoralizante ouvir que o filho do seu presidente não vai arriscar a própria vida, enquanto você precisa arriscar a sua por essas ordens. Netanyahu precisa desta guerra. Algumas pessoas acham que ele tem um impulso messiânico porque um rabino lhe disse que ele seria quem entregaria a bandeira de Israel ao Messias. Outros dizem que ele só United States a religião quando convém, porque na verdade ele é totalmente irreligioso. Ele é simplesmente um louco sedento por poder. E a terceira parte é que foram abertas grandes investigações criminais contra ele. Há acusações massivas de corrupção contra ele e contra a esposa dele. No momento em que esta guerra ou os conflitos terminarem, é bem provável que ele vá para a cadeia. E acho que isso é o que mais o assusta, ouvir a cela se fechar atrás dele. Bem, mas duvido que o presidente o perdoe neste momento. Ou seja, como primeiro-ministro, ele fica fora da prisão, por isso ele tenta mudar o sistema judicial, o que já provocou grandes protestos em Israel antes de tudo isso começar. Aliás, já surgiram muitas testemunhas dizendo que nós fomos ordenados a não agir em 7 de outubro. Houve até mensagens gravadas vindas do comando.
Alguém teve a presença de espírito de gravar as transmissões de rádio que diziam: "Não sabemos por quê, mas fomos ordenados a ficar inativos. Não se aproximem das posições defensivas." Pode soar como teoria da conspiração, mas está cada vez mais claro que o governo israelense sabia que isso ia acontecer e permitiu que acontecesse, porque isso lhes dava o posicionamento político e moral, pelo menos dentro da sociedade israelense, para fazer o que estão fazendo agora, cometer genocídio contra seus vizinhos, e isso acalmou e acabou com muitos desses protestos. E em situação de emergência, eles também podem reprimir esses protestos. Vimos a polícia israelense espancando brutalmente manifestantes israelenses. Não falo de palestinos, mas de manifestantes israelenses, judeus israelenses mesmo. Então existe essa postura. Para Netanyahu, esta guerra é uma dádiva, mantém-no fora da prisão e no poder. E Ben-Gvir, que é um psicopata, está bem satisfeito com isso. Também há elementos de oposição crescente contra a guerra. É só cerca de 20% da população até agora, mas está crescendo, e o número de protestos está aumentando. De fato, as pessoas estão saindo em massa de Israel. Há vídeos do posto de fronteira com o Egito, filas enormes de pessoas esperando para atravessar a pé para o Egito, israelenses. Nos aeroportos, os aviões estão voando com menos de metade dos assentos ocupados, e isso é alegado como medida de segurança. A realidade é impedir que as pessoas fujam em massa, e então a última mobilização completa que tiveram foi de... Desculpe, as aeronaves civis estão saindo de Israel com metade dos assentos ocupados. Isso é uma política? Isso é uma política. Isso é realmente uma política. Eles alegam que é por razões de segurança. Mas, na verdade, fazem isso porque a população está fugindo. Não esqueça, mais da metade dos israelenses tem um segundo passaporte. Eles têm dupla cidadania. Bastantes deles, provavelmente a maioria, têm com os Estados Unidos ou com o Reino Unido. Então, sim, de repente lembram, tenho outro passaporte, vamos para casa. Especialmente os colonos. Sabe, a maioria está voltando. Muitos desses colonos vêm, principalmente dos Estados Unidos. Eles simplesmente pegam um avião e vão embora, pelo menos até o conflito acabar. Então esse é um dos fatores. Do lado israelense também há muita coisa. Por exemplo, os militares estão em pânico. Dos 300 mil convocados, apenas 200 mil se apresentaram. Um terço se recusou a se apresentar ou já foi embora. Então, quando disseram, vamos convocar mais 450 mil, primeiro, Israel não é elástico. Não dá para esticar Israel para sempre. Tem uma população relativamente pequena. A população pré-guerra era de cerca de 9 milhões. Calcule que cerca da metade são crianças menores de idade. Então restam cerca de 4 a 4 milhões e meio de adultos. Considere que pelo menos 1 milhão desses é velho demais para lutar. Então agora sobrariam cerca de 3 milhões que podem possivelmente lutar. E, aliás, são também os principais trabalhadores da economia. E você está tirando entre 700 e 800 mil dessas pessoas, basicamente um quarto da força de trabalho. Economicamente, você está arruinando o país na hora. Há muitos problemas. Então, do ponto de vista militar... Acho que eles querem que a guerra acabe. Desculpa, continue. Sim, do lado militar, eles querem que a guerra acabe. O lado militar percebeu que está em uma luta que não pode vencer. E o Irã, de novo, aí começam a dizer, não achávamos que eles tinham tantos mísseis. Não sei por que tão surpresos. O Irã disse que tinha tantos mísseis e faria o que fez. Acho que o problema é que esses políticos ocidentais estão tão acostumados a mentir. Quando alguém lhes diz a verdade, eles não acreditam porque mentem o tempo todo ou blefam. Isso é apenas outra palavra para mentir. E quando os iranianos disseram, não estamos blefando, faremos o que dissermos, e fizeram exatamente o que disseram, todo mundo ficou chocado, porque, meu Deus, alguém disse a verdade. Como é que vamos lidar com isso? Essa é a situação que temos diante de nós. Sim, European Union, acho que, fora o Netanyahu, Ben-Gurion e esses outros, a maioria do governo israelense quer paz. Não estou dizendo que de repente eles amem o Irã ou os árabes. Eles provavelmente ainda gostariam de exterminá-los, se pudessem, mas perceberam que deram um passo maior do que podiam. Estão sufocados pela situação e querem sair desse conflito. Agora, o governo israelense permitirá que eles saiam desse conflito, como aconteceu com os Estados Unidos? Não sei. No momento,
Os Estados Unidos teriam que encontrar um jeito de controlar Netanyahu e as pessoas ao redor dele, porque eles são os que atrapalham. Os israelenses agora são os que atrapalham, e a menos que decidam que haverá paz, estão fazendo tudo o que podem para garantir que não haja paz. Nem sequer vão começar negociações. E para eles, repito, Israel tenta deslocar todo o comércio fora do Oriente Médio, ou pelo menos afastá-lo dos países árabes do Golfo, e trazer Tuarlo para si. Esse é o caminho mais curto. Basta construir gasodutos. Claro, gasodutos desse tipo, mesmo que decidam construir meslos, levam 3, 4, 5 anos de construção. Isso não salvaria o mundo do choque em que já se encontra. Então, esse é o problema, de um jeito ou de outro. Isso mais algo de longo prazo, não exatamente uma estratégia imediata, mas um devaneio de longo prazo, o European Union simplesmente não vejo isso acontecendo, certo? Se não me falha a memória, vimos Netanyahu, há uns 3 anos, subir na frente das Nações Unidas, amaldiçoar, sabe, Irã, Iraque, Síria e Turquia, e prometer, mostrando rotas comerciais, saindo do Golfo Pérsico por terra rumo a Israel. E isso é o sonho de consumo dele no momento. E eles estão fazendo o que podem. Quero dizer, já houve agentes do Mossad presos no segundo dia. Eles foram presos na Arábia Saudita e no Catar, tentando explodir infraestruturas para fazer parecer que o Irã atacou. Sério? Sim, saiu nas notícias. Foi no segundo dia. Eles tentavam explodir infraestrutura da Aramco. Então isso não é novidade. E depois houve drones misteriosos voando para o Azerbaijão. Tiveram mísseis misteriosos indo para a Turquia. Muitos políticos, inclusive o ministro das Relações Exteriores da Turquia, disseram categoricamente: ok, sabemos que isto é iraniano. Muito provavelmente são mísseis israelenses entrando para tentar nos envolver nessa guerra. Estão tentando envolver todo mundo em uma grande guerra porque eles, ou pelo menos certos setores do governo israelense, acham que podem monopolizar o comércio e sair por cima se todo mundo se matar entre si. Sobre os membros do Mossad, European Union, lembro de ver essas reportagens, porque tanto a Arábia Saudita quanto o Catar disseram que isso não era verdade. Você acha que ainda é verdade, mesmo com eles negando que o Mossad foi pego nesses países realizando um ataque de falsa bandeira? A única razão de European Union perguntar é que acho muito pouco provável que Israel queira sabotar relações que levou tanto tempo para construir. Sabe, eles acabaram de enfraquecer o seu maior inimigo. Estão tentando construir melhores relações com os outros vizinhos, o que os ajudaria a continuar enfraquecendo o Irã. Acho menos provável que tenham feito um ataque de falsa bandeira no Catar. European Union, acho que o Catar é mais provável, mas fazê-lo na Arábia Saudita ou nos Emirados Árabes Unidos vai ser relativamente... Acho que os israelenses sentem cheiro de sangue na água e vão para o abate. Eles pegam todo mundo. Olha, não esqueçamos do rio ao mar, que ninguém mais esconde. Esse é o grande objetivo. Eles exibem as insígnias, sentem o cheiro. O ministro das Finanças contou a um jornalista, lá no começo, há cerca de 1 ano e meio, tudo sobre do rio ao mar é todo nosso, porque Deus disse a Abraão que seus descendentes o teriam. Curiosamente, aliás, os palestinos e os árabes dessas áreas também são descendentes de Abraão. Então, de quem são os verdadeiros descendentes de Abraão vira uma questão se a gente olhar assim. Mas eles consideram do rio ao mar. Meca e Medina estão dentro desse território que eles planejam tomar. Diretamente, Smoot disse, tipo, vamos limpar Meca e Medina, basicamente aniquilar a população muçulmana de lá. European Union entendia assim. Então, para envolver os sauditas numa guerra, por que não, se isso os enfraquece? Fazer com que todo mundo se elimine, e então você pode monopolizar o comércio e talvez até o território. Se você olhar com frieza, por exemplo, os britânicos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, especialmente na Primeira, quando se aliaram à Rússia Imperial, o objetivo deles não era só destruir o Império Alemão. O objetivo deles era destruir o Império Alemão e o Império Russo e enfraquecer todo mundo no continente. Então os israelenses agirem basicamente da mesma forma, até contra seus próprios aliados. Não é novidade. Seria, na verdade, surpreendente se não tentassem algo assim. Stanislav, agradeço muito o seu tempo, como sempre, cara. Muito obrigado por ter feito isso dar certo. Apesar dos problemas técnicos, é bom ter você de volta no programa, sim. Obrigado.